Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações e aqui, voltando à posição que nunca deveria ter saído, Fábio Bolliger. E ainda por cima com meu belo rosto, pelo menos é o que a minha mãe diz. Pessoal, que saudade de estar aqui com vocês. Há muito tempo, já fazia 5 meses que não voltávamos, eu pelo menos não voltava, o Danilo já tinha voltado em 2 episódios. E queria que vocês soubessem que isso aqui está uma saga para gravar este episódio. Não por minha culpa dessa vez, posso lhe garantir. Culpa de ninguém, na verdade. Culpa da vida de ser adulto. Nossos ouvintes mais, no caso, telespectadores nessa situação, um dia vão descobrir o que é a chatice que é ser adulto e a pior ideia que você pode ter tido quando criança era querer crescer. Piadinhas à parte, aqui do meu lado esquerdo, virtual, como habitual, querido Danilo Sanfelice. Como é que está, meu castro amigo? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Eu tô bem, né? Tô com os problemas da vida, mas é isso, né? Faz parte, a gente tem que enfrentar. E a maior parte dos nossos ouvintes está na faixa etária entre 25 e 40 anos. Né? Então, acho que uma parte considerável já sabe dos problemas da vida. Viu? Assim, vamos combinar que a gente conhece umas pessoas assim que já devem estar beirando aos 40, que eu acho que ainda não aprenderam a viver, mas isso aí é uma... algumas. É a evolução de cada um, e a gente não pode mensurar Cada um tem seu idade. tempo. Exatamente. A gente só espera que chegue o momento. Mas pronto, nesse caso você errou uma coisa, Danilo. Você falou ouvintes. E aqui estamos... hoje é telespectadores. Telespectadores, por favor. Me sinto o Silvio Santos falando isso. Bem, amigos da rede Entre Prosas e Divagações. E bom, como os nossos telespectadores já sabem ao dar o play aqui neste episódio, se você estiver, claro, evidentemente, assistindo pelo YouTube, hoje estamos no episódio que falamos sobre figuras históricas. E claro que não poderíamos deixar de falar no centenário de sua morte sobre Vladimir Lenin. Eu não me arrisco a falar o nome dele em russo, tá? Porque eu respeito a língua russa, é uma língua bonita, apesar de não parecer para muitas pessoas. Eu acho uma língua bonita e eu não vou me atrever a falar o nome dele. Um spoiler, Lenin não é o nome dele. Lenin é um apelido, é uma alcunha, não é o nome. É o nome de guerra, até por assim dizer. Né? Danilo, alguma consideração final durante o bloco da apresentação que você queira proporcionar aos nossos telespectadores, ou já podemos partir já logo para o primeiro bloco sobre o início da vida de Vladimir Lenin? Então, esse episódio ele entra como se fosse um fechamento dos dois últimos. A gente falou Revolução Russa, né, como um todo. Dividimos o episódio em 2 partes, para não ficar gigantesco, não ficar um xadrez verbal. Então a gente fez parte 1, parte 2, e agora, coincidentemente, entre aspas, a gente pode aproveitar o centenário, como o Fábio disse, e meio que fechar esse combo Revolução Russa. Né? Então a ideia foi mais ou menos essa. Aliás, a gente está aproveitando muito centenário, né? 1924 é coisa pra caramba. O último episódio, se não me engano, que a gente gravou, o antepenúltimo, foi sobre o Juventus da Moca, que também completa 100 anos esse ano. Sim. Minha avó faz 100 anos esse ano, claro, já falecida. O que mais? Não sei. Tinha muita coisa. Tinha não 100 anos centenário, mas tinha... É que a gente acabou dando uma pausa no podcast, né? Acabou perdendo algumas datas. Mas não sobre 100 anos, mas tinha muito número, muita data redonda, assim, né? 60, 70 e tal. Então a gente podia... Mas, né, não teremos tantas datas disponíveis mais esse ano. Porque, infelizmente, a gente teve que parar um pouquinho. Mas a gente faz o que dá agora. Exatamente. E para você que não entende o porquê de datas redondas, pergunte ao seu psicólogo, isso se chama transtorno obsessivo compulsivo. É verdade. Bom, então, sem mais devaneios e divagações, vamos então para o nosso primeiro bloco. Bem, pessoal, começamos então agora com o nosso primeiro bloco e vamos, claro, como obviamente em qualquer figura histórica, desculpe a redundância, mas começar pelo começo, né? Pelo nascimento, infância e juventude de... Se preparem aí no sofá. Vladimir Ilyich Ulyanov. Para os nossos ouvintes russos, eu peço minha mais profunda desculpas, fiz o que eu pude. Mas esse, de fato, é o nome de batismo de Lenin, o que nós conhecemos como Lenin.
a.k.a. em Portugal, Lenine. Não sei porquê, não sei se tem alguma conexão com o nome do cantor pernambucano Lenine, que por sinal é um grande cantor. Recomendo aqui já uma dica cultural adiantada. Mas brincadeirinhas à parte, Lenin, que durante o desenvolvimento da luta contra o czarismo, os militantes comunistas tinham o costume de receber outros nomes para que fosse mais difícil a repressão e a identificação de companheiros em casos de queda de algum deles. Isso é um modus operandi de qualquer luta revolucionária ou de resistência, seja de qual for. O Danilo talvez se lembre disso. Nós tínhamos uma professora muito querida da PUC, que era a Verinha, para os íntimos, e ela sempre se confundia com os nomes, e ela um dia numa aula falou o porquê. Que ela foi parte da resistência da ditadura militar brasileira e vira e mexe começou a trocar os nomes e mudavam-se rotineiramente, né, para não serem pegos. E diz ela que ferrou com a memória dela e ela nunca mais conseguiu nem lembrar direito o nome dos filhos e até nisso ela se embananava. Mas isso é só um exemplo para vocês terem uma ideia que isso é uma coisa muito comum em qualquer luta revolucionária ou luta de resistência, a criação de apelidos, alcunhas, para isso. No caso, Lenin e Stalin, acho que Trotsky também, todos são alcunhas criadas, né? Já voltando, então, ao nosso personagem da questão, ele nasceu no dia 22 de abril de 1870, na cidade de Simbirsk, acho que a segunda foi correta, que fica no centro da Rússia Ocidental, às margens do rio Volga. Só para situarem os nossos telespectadores, isso já está, claro, evidentemente na parte europeia, um pouquinho mais ao sul, o rio Volga, pelo menos onde fica o delta do rio Volga. O nome atual da cidade é Yulianovsky, depois da mudança ter sido feita em homenagem a Lenin pouco após a sua morte em 1924. Lenin era filho de um casal onde o pai pertencia a uma família de servos e a mãe algo como se fosse relacionado a uma classe média, ou seja, uma serva, porém com algum tipo de acesso a coisas de bem-estar e, claro, evidentemente, de educação. Já o pai de Lenin consegue ascender na vida e, ao se formar em física e em matemática, frequentando a Universidade Imperial de Kazan, anos mais tarde consegue lecionar nas escolas e, com o tempo, se torna diretor. Ainda dentro da ascensão da carreira do pai de Lenin, ele, depois de alguns anos, se torna diretor-geral das escolas, sendo responsável pela supervisão e da construção de mais de 400 escolas, dentro do plano de modernização promovido pelo czar Alexandre, né, no caso, II, que falamos detalhadamente no primeiro episódio sobre a Revolução Russa, publicado por nós 3 semanas mais ou menos atrás. A ascensão e dedicação do pai do Lenin lhe rendeu a condecoração e a título de nobre hereditário. A infância de Vladimir Lenin possui um contexto claro, que foi trabalhada por nós no primeiro episódio da série sobre a Revolução Russa, mas que devemos retornar agora neste episódio. A família de Lenin trabalhava para a monarquia e se mostrava dedicada em ajudar nos projetos de reforma e modernização da sociedade, pensando por Alexander II. Ao mesmo tempo, porém, a maior parte da população vivia sob intensa pobreza e, ao mesmo a crescente burguesia se mostrava descontente com o atraso tecnológico no campo e na baixíssima industrialização do país, se comparado com as demais potências econômicas do período. É válido ressaltar, novamente, que a Rússia, apesar de, para os padrões da época, ser uma grande potência, vivia num sistema quase que igual ao feudalismo medieval, né? Como a gente mencionou, a origem da família do Vladimir Lenin era de uma origem de família de servos. Nada mais medieval do que ser servo, não é? Pronto, dito isso, neste contexto, diversos grupos contrários à monarquia passam a se organizar, inclusive socialistas, anarquistas e comunistas. Válido ressaltar
que a oposição à monarquia também não era de algo exclusivo da esquerda, mas sim um descontentamento geral com o sistema vigente. Um dos irmãos mais velhos de Lenin, Alexander, se envolve com um desses grupos revoltosos e participa de um plano de assassinar o czar, inclusive com Alexander sendo o responsável pela construção do artefato explosivo para tal finalidade. Tal grupo é descoberto e preso, e pouco depois, Alexander, irmão de Lenin, é executado pela monarquia czarista. Pouco antes da morte do irmão, o pai de Lenin havia falecido por problemas de saúde. As duas mortes acontecem quando Lenin tinha apenas 16 anos e estava se formando ainda na escola. Um fato que, claro, será muito marcante na vida de Lenin. Ainda que tenha sido um período emocionalmente complicado, ele se forma e ganha a medalha de ouro por desempenho excepcional e entra na Universidade de Kazan, indo cursar Direito. E nisso já encerramos a vida, como posso dizer, mais chata de Vladimir Lenin, porque aposto que os nossos telespectadores não estão aqui para saber a vida e a infância do Lenin, que assim, explica-nos um pouco sobre o porquê onde, e o porquê para onde ele vai. Mas claro que a parte mais interessante eu, de propósito, deixei para o meu colega Danilo, que vai tratar agora no segundo bloco, onde trataremos sobre a vida universitária e a politização de Lenin, onde basicamente as coisas realmente começam a ficar mais interessantes. Então, pessoal, começando agora esse segundo bloco, né, de conteúdo, o terceiro, mas o segundo bloco de conteúdo, a gente vai focar ainda nesse desenvolvimento dele, mas na vida universitária e nessa politização, como o Fábio falou. O contexto de vida de Lenin, então, ficou bastante claro, né? Uma Rússia em crise social e econômica, uma vida particular com muito destaque estudantil, com pais dedicados à melhoria do país, ainda dentro do czarismo, né? Ao mesmo tempo com um irmão profundamente já contrário a essa monarquia, fazendo parte desses movimentos revoltosos e até revolucionários, mas que acabou sendo executado logo no início da sua vida política, né? Então, logo nos 6 primeiros meses de universidade, Lenin se destacou pela oratória e liderança. Rapidamente foi eleito como um representante dos alunos pertencentes à sua região de moradia. Então seria, sei lá, você estuda na USP e faz parte da Zona Oeste de São Paulo e você a liderança, o Lenin seria essa liderança desse grupo de moradores da Zona Oeste, sabe? Era algo basicamente assim. Então, cada região tinha sua liderança, né? Então, o Lenin foi especificamente da região que ele morava. Dentro dessa organização, o Lenin é responsável pela organização de um grande protesto contra a monarquia, seguindo os passos do irmão, né? Que havia proibido a existência de organizações estudantis. Lenin é preso e acusado justamente por ser o mentor desse processo e a liderança desse movimento de estudantes, então algo bastante contrário à legislação da época, né? E como consequência ele é expulso da faculdade logo no seu primeiro ano. Então a pena, a sua contravenção, digamos assim, foi a expulsão da faculdade, né? Além de expulsar Lenin da universidade, o Ministério de Assuntos Internos obriga o seu exílio em uma propriedade da família fora de Kazan, então expulso da faculdade e da cidade, né? Uma vez exilado, Lenin se dedica bastante ao estudo, especificamente questões sociais. E se mostra cada vez mais politicamente radical, digamos assim, cada vez mais contrário à monarquia e politizado. Preocupada com essa situação, a mãe de Lenin convence o ministério que a gente falou há pouco, né, que expulsou ele de Kazan, a devolvê-lo para a cidade de Kazan, para que ele pudesse ao menos buscar um emprego ou algo novo para estudar. Isso mostra como a mãe de Lenin possuía um trânsito dentro da sociedade czarista, né? Já que ela e o pai do Lenin tinham trabalhado tanto em prol das reformas do Alexandre II, isso deu à família ali, especialmente ao casal, ficaram bastante benquistos, né? Então é bastante trânsito dentro das instituições da monarquia, né?
Uma vez de volta a Kazan, Lenin passa a se envolver com grupos de revolucionários socialistas e comunistas e passa principalmente a estudar o marxismo. Durante os anos seguintes, Lenin se dedica à vida de estudo e organização revolucionária. Então, ele aprofunda esse desenvolvimento que ele já mostrava, né, mesmo em exílio. Né? Com a ajuda da sua mãe, que manteve esses privilégios de viúva de um nobre, né, porque quando o pai consegue aqueles trabalhos da reforma, ele consegue o título de nobre, né, como o Fábio falou. Então, quando ele morre, esses privilégios são transferidos para a mãe. Né? Então, com a ajuda da mãe do Lenin, o Lenin consegue dar continuidade ao seu curso na Universidade de São Petersburgo, até se formar de fato. Assim, consegue trabalho como assistente jurídico e, posteriormente, passa a trabalhar como auxiliar de um advogado. Então, o escritório de um advogado, ele passa a ser o auxiliar. Ao mesmo tempo em que trabalha na sua área de formação, Lenin seguia dedicando a entender o pensamento marxista e especialmente entender se esse pensamento marxista se aplicava à realidade russa. E a partir desse momento, passa a fazer suas primeiras anotações sobre a temática. Então, a partir de 1890, o início dessa última década, ele passa a escrever, literalmente, a passar o que ele próprio pensava sobre o marxismo e sobre a Rússia em si. Em 1893, Lenin é figura conhecida numa célula revolucionária da social-democracia. Como a gente sempre explica em episódios revolucionários do início do século XX e tal, a social-democracia, esse termo, nesse momento, a gente falou, inclusive, isso nos últimos episódios, esse termo ele é diferente de hoje em dia, né? Então, nesse momento, ele significava algo revolucionário ainda, né? Significava algo que poderia levar ao socialismo. A ideia de social-democracia, nesse momento, diferente de hoje em dia, era chegar à igualdade socialista. Né? Superação, portanto, do capitalismo. Hoje em dia, não. Você fala em social-democracia e estamos falando em um grupo de reformas sociais dentro do capitalismo, mas que manterá o capitalismo, não vai superar o capitalismo. Mas são épocas diferentes e os conceitos são diferentes também. Parecidos, porém diferentes. Em 1894, publica uma pequena tiragem de um escrito denominado Quem são os amigos do povo e por que lutam contra a social-democracia? Após isso, Lenin foi à Suíça, Alemanha e França estudar o marxismo de mais perto, né, de mais perto de locais onde o capitalismo estava mais desenvolvido também, né, e passa a trazer essa literatura marxista já um passo à frente do que tinha na Rússia, passa a levar essa literatura para a Rússia, né, para distribuir gratuitamente ao trabalhador que estava já organizado em grupos grevistas em todo o país. Em 1897, Lenin é preso novamente e condenado sem julgamento a exilar-se na Sibéria. Não foi uma sentença tão pesada quanto, pois o czarismo ainda não o via como uma grande liderança, uma liderança muito perigosa, etc. De toda forma, foi obrigado a sair de São Petersburgo contra sua própria vontade. Sua noiva, aí vem o russo, Nadia Vadilieva, acho que é algo assim, foi presa também por liderar uma organização revolucionária socialista e enviada para o mesmo exílio de Lenin. Ambos se casam, portanto, em 10 de junho de 1898 e dedicam-se juntos à tradução de textos marxistas para o russo. Também em exílio, Lenin passa a publicar cada vez mais livros. Então, o exílio ele é importante para o Lenin, porque ele usa esse exílio como ele não fica parado, né? Ele usa esse exílio como estudo também, usa para escrever, mas também usa para desenvolver uma nova literatura para o russo, né? Traduzir livros do alemão, do francês, etc., para o russo e distribuir para a classe trabalhadora. Quer falar, Fábio? De maneira alguma, acho que do que você está falando está maravilhoso. Só queria fazer um rápido complemento,
que eu recentemente havia visto uma notícia, uma reportagem, melhor dizendo, sobre o exílio do Lenin, e acho que quando ele esteve justamente na Suíça. Não sei dizer quando foi da onde veio essa notícia, essa reportagem, acho que foi do site Swiss Info ou da SIC Notícias, que pertence aqui a Portugal, mas de ambas as maneiras vocês vão conseguir encontrar em português, porque eu me lembro claramente de ler em português aquela reportagem. Talvez tenha sido do Deutsche Welle. Mas eram justamente sobre a cidade no interior da Suíça, onde o Lenin havia vivido, morado, e o curioso caso de que quando os soviéticos estudavam sobre a vida do Lenin, aprendiam sobre a cidade, eles mandavam cartões postais, mandavam cartas para a cidade, isso estou falando dos anos 60, 70, perguntando, e aí, como é que foi teu Lenin aí, morando aí? Pô, vocês falam alguma coisa? Dá uma procuradinha depois, Lenin Suíça, e joga no Google Notícias, que deve com certeza aparecer, que é super interessante. Pois, como o Fábio disse, pois, né? Eu vi esses dias o Abel Ferreira falando pois e eu lembrei de você. Ah, que bom. Eu também lembrei muito dele essa última semana que passou aí. Então. Não dá para ganhar todas, né? Até hoje estou correndo junto com o Everton. Pois é. Sei, pô, não sei quem, talvez tenha sido você que mandou um meme dele, né? Maravilhoso, o Everton passando direto. Mano, esse meme perpetuou assim as redes sociais por muito tempo. Eu ria, mano. E o lado bom, assim, agora fugindo completamente sobre questões do Vladimir Lenin, é o nosso momento aqui de descontração, que eu e o Danilo, como a gente é amigo há muito tempo, a gente tem zero problemas em conversar sobre isso. Mas eu tenho tanto amigo palmeirense e a gente brinca tanto com essas coisas, a gente tira sarro um do outro, que quando o Corinthians ganhou, cara, acho que todos assim concordaram, falando tipo, olha, mereceu. O Palmeiras jogou mal pra caramba. Aquele gol do Everton é intancável, aquela coisa. Ninguém entendeu ainda. Intancável. Eu estou me adaptando às gírias da nova geração. E, porra, foi muito engraçado. Foi muito engraçado os memes. Eu não diria engraçado, mas foi curioso. Os memes. Ah, tá. Então, eu vi no dia seguinte, né? Como eu vi no dia seguinte, eu já tinha passado o ódio, né? Daí, quando eu já tinha passado o ódio, eu achei engraçado também. Claro. Eu entendo completamente. Eu também, quando foi eliminado do Sul-Americana, foi a mesma coisa. Eu não vi nada. No dia seguinte, vai. Vida que segue. Não vamos morrer por futebol. Mas aí. Pronto. Divagação sobre futebolística à parte. Como o podcast chama entre prosas e divagações, durante as prosas tem que ter divagações. Né? Exato. Às vezes a divagação não tem nada a ver com a prosa, mas divagação é divagação. É assim que funciona. Pronto, então, sem mais delongas, vamos então agora para o próximo bloco, bloco 3, onde falaremos então agora sobre o fim do exílio e aprofundamento marxista de Vladimir Lenin. Então, pessoal, começando aqui esse novo bloco, o Fábio soltou o vídeo aqui para gravar de novo e o meu computador abriu uma aba do antivírus. Eu fiquei sem saber se já tinha começado ou não. Então, se eu fiquei com cara de idiota, me perdão. Pô, juro, porra, Bruno. Ele tá muito tempo longe da namorada, viu, pessoal? As piadinhas do Fábio. Dando continuidade agora. Então, depois desse fim, depois do exílio, né, do forçado, né, obviamente, do Lenin, o Lenin volta a São Petersburgo, volta à Rússia, claramente com amadurecimento teórico e prático, e passa a se organizar cada vez mais enfaticamente. Então, o interessante desse exílio é que ele serviu um pouco como escola para o Lenin. Né? Então, ele passou não só a estudar as questões marxistas, como a trabalhar também, né? Trabalhar do ponto de vista de o que fazer para se organizar. Né? Então, é interessante como a monarquia tentou puni-lo, mas serviu apenas para aumentar o conhecimento dele, né? Tanto teórico quanto especialmente prático agora. Né? Em 1900, temos um Lenin já conhecido pela classe trabalhadora russa por conta de seus textos distribuídos gratuitamente e por conta das suas prisões.
mas também era conhecido por intelectuais estrangeiros, já que ele fez algumas viagens, né, para a Europa Ocidental, a fim de buscar mais informações desse marxismo já mais desenvolvido, entre aspas, mais debatido, mais posto em prática em outros países. Então, uma luta marxista já estava mais adiantada nos países da Europa Ocidental, e quando ele vai, ele conhece bastante gente, faz bastante conexões, etc. Então, portanto, o Lenin já era conhecido tanto como um pensador marxista, como por um líder trabalhador dentro e fora da Rússia, já nesse primeiro ano de 1900. Né? Nesse cenário, ele se muda para Munique, com a missão de organizar um jornal do Partido Operário Social Democrata Russo. Tal periódico contava com escritos de vários intelectuais marxistas europeus e era distribuído para a classe trabalhadora russa de maneira clandestina e gratuita. Então, aí mostra o nível dessa organização revolucionária, né? Que eles conseguiam ter bastante... Era ainda uma organização pequena, digamos assim, mas tinha já tinha uma maneira de agir grande, assim. Eu tinha bastante contato internacional, tinha pessoas dispostas a ir para outros países para trabalhar em prol da revolução, etc. Então já mostra um nível organizacional muito interessante. Em 1902, Lenin publica dentro do jornal o célebre texto Que Fazer, no qual Lenin defende a ideia de uma construção de um partido revolucionário que comande a classe trabalhadora rumo à revolução armada. Esse texto, inclusive, fica de dica cultural, porque de fato é um texto muito interessante. O jornal e Lenin passam a sofrer bastante repressão do governo bávaro, e com isso há uma decisão do partido em mudar-se para Londres, que parecia ser um local mais seguro naquele momento para produzir mesmo ainda que na clandestinidade, um jornal comunista revolucionário. Por que Londres? Porque Londres é o gênese do desenvolvimento da classe trabalhadora, já que a Revolução Inglesa se dá em 1750. Né? Então, a classe trabalhadora inglesa ela é a primeira classe trabalhadora operária a se formar. Então, assim como ela é a primeira a se ferrar, né, é a mais violenta a sofrer uma repressão ali já desde o século XVIII, né? Ela também, porém, é a primeira a se organizar, né? Então, a questão sindical, a questão de uma organização, mesmo revolucionária, é bem mais profunda na Inglaterra nesse momento. Né? Então, Londres, mesmo que esse jornal era clandestino, não podia ser de outra forma, contava com muito mais apoio, né? Tinha um campo muito mais fértil para se desenvolver. Em Londres, justamente, Lenin conhece o revolucionário Leon Trotsky. Ainda em 1902, porém, Lenin adoece de erispela, acho. Eu falo mal russo e falo mal língua de médico também. Que é uma infecção bacteriana cutânea. Tal enfermidade impede de seguir na liderança editorial do jornal. É aquela questão de enfermidades de outrora, né? Ou seja, algumas enfermidades hoje em dia são bastante simples, mas que naquela época o desenvolvimento científico não era tão presente assim. Então as doenças eram muito mais fortes, né? As consequências. Né? Então, dentro ainda desse bloco, a gente vai falar sobre o segundo congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, né, o partido do Lenin. Então, em 1903, há o segundo congresso do partido, e nesse evento há um importante racha. Para variar, os partidos de esquerda gostam de rachar. De um lado, os apoiadores das ideias de Lenin, de uma revolução da classe trabalhadora através da luta armada, e de outro, os idealistas que defendiam uma abertura da classe trabalhadora à disputa das eleições burguesas e que, como consequência, seria possível chegar ao poder, levar essa classe trabalhadora dentro das eleições burguesas ao socialismo. Então, a famosa divisão entre uma via armada e uma via social-democrata, e mais profundamente, nesse caso russo, a famosa divisão entre bolcheviques e mencheviques. Né? Então, os defensores da via
revolucionária armada, ficaram conhecidos como bolcheviques, que faz alusão à palavra que em português significaria maioria, e os defensores da via reformista pacífica ficaram conhecidos como mencheviques, ou a minoria. A consequência desse racha entre os dois grupos foi que Lenin saiu da direção do jornal e, junto dele, todos os bolcheviques, deixando o jornal na mão dos mencheviques. Os bolcheviques, porém, publicam um novo jornal em 1904. Desse bloco, alguma coisa a mais, Fábio? A gente pode partir para o próximo. Não, cara, acho que você falou tudo. Até eu não sabia dessa do bolchevique e menchevique. Eu sempre tive essa dúvida de por que chamado e obrigado por esclarecer. Nunca soube, mano. Só é na verdade. Tá, não vou ficar fingindo aqui que eu não tinha lido o roteiro antes, porque é óbvio que eu li, então. Já faz um tempinho que eu tô sabendo disso, mas eu tava louco para te falar isso, não sabia. Bem, então, vamos lá, sem mais delongas, continuamos então agora para o nosso quarto bloco, onde daremos continuidade com a história do Domingo Sangrento de 1905 e, claro, a fatídica Revolução de 1917. Então, pessoal, esse novo bloco a gente vai falar sobre questões que a gente já falou, inclusive, no último episódio, mas que a gente vai falar agora focado mais no Lenin, né? Não uma coisa mais geral, como foi no último episódio. Então, iniciando agora em 1905 com o Domingo Sangrento, né? Então, assim, como já falei, a gente já falou sobre o Domingo Sangrento, mas a gente vai tocar nessa questão focado mais no Lenin. Então, esse evento do Domingo Sangrento, né, ele é uma consequência da politização da classe trabalhadora russa e da sua consciência de que somente uma revolução armada era o caminho e uma vez que essa classe trabalhadora passou da teoria para a prática, a monarquia passou a responder profundamente violenta, né? Então, o Domingo Sangrento ele ficou conhecido com esse nome porque, de fato, a classe trabalhadora do país se organizou e se revoltou nesse fatídico dia, e a consequência disso foi uma profunda repressão da monarquia que deixou centenas de trabalhadores mortos e milhares feridos, presos, etc. Então, e é muito evidente isso, né? Que quanto mais forte a repressão, mais mostra do que o status quo, né? Que nesse caso é a monarquia, está com medo, né? Então, quanto maior medo que a situação sente, maior a repressão, maior a violência que é empreendida ali. Após o fatídico dia, as lideranças bolcheviques entendem que era necessário um grau maior de organização. E o Lenin, em especial, passou a defender que a maneira de arrecadação de fundos, que até esse momento se limitava a doações de marxistas ricos, era insuficiente para a construção do processo revolucionário como um todo. Então era bom para organizar jornal, revoltas, conscientização de classe, mas o processo revolucionário, a revolução em si, era insuficiente. E com isso em mente, passa a defender a desapropriação financeira da monarquia, com o assalto a bancos e demais instituições que representam o domínio da monarquia sobre a classe trabalhadora russa. Isso é uma coisa óbvia, assim, né? Tipo, o politicamente correto vai falar que não, roubar não é correto e tudo mais. A gente está falando de monarquia, estamos falando de uma classe social que consegue ser pior do que a burguesia, que consegue ser ainda mais violenta, ainda mais centralizadora, né? Então a ideia é justamente isso, é tirar essa riqueza, forçar a retirada dessa riqueza da forma como dá, né? Então, por exemplo, roubando bancos e tal, e passar para o movimento revolucionário. Né? Pode falar, Fábio. Acho que são duas coisas que são válidas de ser ressaltadas. Primeiro, que a gente não está tratando de um momento histórico que as pessoas estavam tranquilas. E também não é por uma questão, por exemplo, quando a gente fala de assalto a banco, todo mundo pensa, meu Deus, são vândalos. E geralmente são porque estão ali querendo roubar por uma questão própria, porque querem ser ricos. E esse assalto a banco primeiro, não é por uma questão de enriquecimento próprio, e segundo, nós estamos a falar de um período tranquilo da história, né?
Quando esse tipo de coisa acontecem com um propósito, eu acho que é, no mínimo, tratar de uma certa maneira leviana, algo que é muito maior, né? Ou seja, quando não tratamos, perdão, de um enriquecimento ilícito próprio, com o fim só de enriquecer, e ainda mais num contexto desse, que estamos falando de uma monarquia que repreende os seus cidadãos, não estou falando de tipo monarquia como se fosse outra qualquer, que é tipo, sei lá, Reino Unido, Países Baixos. Estamos a falar de uma monarquia que repreende seus cidadãos, que está numa situação insustentável, às vésperas de entrar para uma grande guerra. Não é. Tirem as crianças da sala, mas não é pouca merda, né? Assim, é muita merda. Assim, eu só acho que tem que fazer esse disclaimer, essa separação, para também não chegar depois e ficar aquela pessoa chata, tá vendo? Os comunistas são tudo safado, que não sei o quê. Calma lá, amigo, também não é assim. Depois aí vão invocar Dilma, que também não sei o que essa também é figurinha carimbada em discussões de comunismo e capitalismo. Enfim, disclaimers feitos à parte, por favor, Danilo, prossiga com a sua linda análise, por favor. Disclaimer. Seguindo, então, uma das principais ações nesse sentido se deu na Geórgia, país de maioria étnica russa nesse momento, e que possuía um grande número de bolcheviques, que em 1907, sob liderança de um jovem militante comunista chamado Joseph Stalin, desapropriam os bens de um banco, conseguindo uma importante quantia a favor da revolução. Sobre Stalin, inclusive, a gente falou bastante nesse último episódio. Os anos que se seguiram foram de uma intensa reorganização de diversos grupos, diversos pensamentos dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, que é o Partido Lenin, com Lenin e os mencheviques, então os bolcheviques e os mencheviques, discutindo suas diferentes maneiras de construção do partido, ao mesmo tempo que Lenin buscava organizar-se com marxistas internacionais e os bolcheviques seguiam com as suas ações violentas para a arrecadação de fundos para suas atividades. Então, um contexto de reorganização da classe trabalhadora revolucionária, portanto. Né? E de mesmo assim, ainda que não revolucionária, os mencheviques também se organizando, né? Da maneira como eles achavam melhor. Ao mesmo tempo, porém, Lenin e sua esposa, Nádia, seguiam ambos com problemas de saúde que os impediam de uma vida mais politicamente ativa no front, digamos assim. Então, de uma vida de colocar a cara mais à tapa, porque ambos estavam doentes. Né? Então, novamente, uma doença que era bastante custosa fisicamente. Né? Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial, com o Império Czarista como um dos protagonistas desse conflito. A presença russa na guerra é bastante prejudicial a uma Rússia já debilitada. A gente explicou bastante isso nos últimos 2 episódios do podcast, que uma guerra é sempre complicada para a indústria, mas de um país que já estava economicamente mal, essas complicações se agravam, porque passa a ter escassez de alimentos, escassez de outras questões, porque essas indústrias passam a produzir mais coisas militares. Passa a ficar meio que em função da guerra. Há, então, um crescimento do movimento anti-monarquia e um consequente crescimento dos movimentos bolcheviques e mencheviques. Em 1916, sua mãe falece e tal perda deixa Lenin profundamente deprimido. Em setembro de 1917, Lenin publica um excelente livro, que eu particularmente gosto bastante, denominado Imperialismo, a fase superior do capitalismo, no qual ele argumenta que o capitalismo estava na sua fase imperialista e mostra como esse momento atual do capitalismo era o grande responsável pelo desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. E agora, com isso, passo a palavra ao Fábio. Muito obrigado. Eu só queria ouvir, ou melhor, ler dos nossos telespectadores, quem achou que o Domingo Sangrento tinha alguma coisa a ver com a música do U2, do Sunday Bloody Sunday. Que, por um acaso, também tem a ver com... Realmente é uma tragédia, tá? Antes que venham nos comentários a falar alguma besteira.
Mas isso é dos The Troubles, que é lá na Irlanda, é outra coisa. O Domingo Sangrento original é o russo, tá, pessoal? Os irlandeses copiaram depois. Na verdade, os britânicos. Mas, enfim. E outra questão que o Danilo mencionou é sobre a questão da indústria russa. A gente tem que lembrar que a indústria russa era fraca comparado com as demais potências europeias, e tem um conceito muito importante da gente ressaltar, que é a indústria para a guerra, uma guerra total, quando a economia inteira, e isso evidentemente se traduz mais na área industrial, onde todos os recursos das empresas, da indústria no geral, vão para os esforços de guerra. Tá? Esse é um conceito que vai justamente ser inaugurado com a Grande Guerra, na época depois com a Primeira Guerra Mundial. Agora vamos então entrar sobre a Revolução Russa. Claro, os eventos de 1917 não serão foco presente nesse episódio, ok? Pois ele já foi trabalhado nos 2 últimos episódios anteriores. Nós aqui somente vamos nos atentar ao papel do Lenin neste processo. É importante a gente lembrar, a Revolução Russa de 1917 é dividida entre fevereiro e outubro. Primeiro, fevereiro, a monarquia cai e em outubro os bolcheviques chegam ao poder. Em fevereiro, vamos agora falar especificamente dessa. Com o advento da Revolução, Lenin seguia da Suíça e, ao saber do triunfo revolucionário, buscou retornar imediatamente, mas não conseguiu por conta do espaço aéreo fechado no país em decorrência do conflito da Primeira Guerra. Após muito insistir, Lenin consegue uma viagem da Alemanha para a Finlândia, lá no extremo norte do continente europeu. Ao chegar em Petrogrado, faz um forte discurso onde se diz favorável ao aprofundamento revolucionário e faz duras críticas ao governo provisório que era formado pelos mencheviques. Os meses seguintes giraram em torno disso um aprofundamento das discussões dentro do país sobre a necessidade de a classe trabalhadora tirar os mencheviques do poder e colocar a própria classe social no poder. Em outras palavras, uma revolução comunista como tem que ser. Uma pausa para água. Eu tô no suco. Tô no suco de laranja, porque agora eu sou saudável. Tá falando que a água não é saudável. Ah, sim, claro, mas é que normalmente eu tomo Red Bull, Coca-Cola. Realmente, isso aí é veneno, hein? Aqui o podcast é contra bebidas energéticas, tá, pessoal? É contra coisas ultraprocessadas e blá blá. E principalmente quando elas se metem em futebol, principalmente nessas situações. Pois. Agora que o Corinthians não vai mais cair, eu tô querendo que o Red Bull caia, Red Bull Bragantino. Nada contra o Bragantino, mas tudo contra o Red Bull no futebol. Justo. Mas sabe o que eu acho disso? Que a gente tem que voltar pro Lenin. Que o Lenin é o principal. É verdade. Retornando então aqui, ainda em setembro de 1917, Lenin publica o célebre livro O Estado e a Revolução, leitura essa que deveria ser obrigatória para você que está escutando este episódio ou vendo este episódio. E aí chegamos, claro, evidentemente, no derradeiro mês de outubro, onde a Rússia possuía um contexto histórico claro. A burguesia em torno dos mencheviques estavam agora no poder e, porém, os anseios da classe trabalhadora, operária e camponesa não estavam nem de longe no poder. O período de fevereiro a outubro da Rússia, sob o governo menchevique, foi bastante didático. Os trabalhadores russos, pois, mostrava que não bastava apenas derrubar o czarismo. Era necessário lutar também contra a burguesia e pela emancipação dos trabalhadores. Dentro da visão marxista-leninista, era basicamente você trocar um monarca por um burguês, era mais ou menos, a grosso modo, trocar 6 por meia dúzia. Não havia uma alteração de fato. Claro que numa questão estrutural, aí sim havia algumas mudanças, mas passava o poder de um para o outro e a classe trabalhadora, dentro da visão marxista, ficava exatamente igual. E, de fato, em outubro de 1917, isso ocorre. A classe trabalhadora camponesa finalmente atinge o seu
o seu apogeu e consegue tomar o poder dos mencheviques. Em 27 de outubro de 1917, o Congresso Bolchevique define que Lenin seria então o presidente do país. E agora nós vamos entrar com a Guerra Civil Russa, a NEP, que é a nova política econômica, e a recuperação econômica até chegar, infelizmente, à derradeira morte de Vladimir Lenin, que essa, claro, eu vou deixar para o meu querido amigo Danilo. Eu só quero comentar que o Danilo, ele não é muito bom com tecnologia, tá, gente? Não, tem sempre em episódio de vídeo tem que ter esse momento onde eu começo a falar com o episódio com o microfone mutado. Né? Isso é uma lei. A gente tem que contratar alguém aqui, um editor, para ficar mexendo, porque, ó, o pessoal de casa saber, sou eu que tô fazendo isso daqui, tá? Sou eu que tô mexendo, sou eu que boto a cara do Danilo, que tiro a cara do Danilo. A gente tinha que ter um editor ali para falar, ó, muta o microfone do fulano, desmuta o microfone agora, muda aqui a câmera, muda não sei o quê, pá. Saca, alguém mais. Abrir uma vaquinha, e daí os nossos ouvintes dão uma grana e a gente contrata um profissional para isso. Tá aí, hein? Tá aí, pessoal. Já estão ouvindo aqui agora. Futuramente vamos abrir uma vaquinha, um Patreon aqui, tá, pessoal? Quem quiser doar um centavo para a gente conseguir contratar um editor, agradecemos, que a gente consegue só se focar na parte teórica da coisa e deixa a parte técnica para os técnicos. É isso aí. Mas vai, Danilo, vamos lá então debulhar sobre a Guerra Civil Russa. É isso aí. Então, como a gente já explicou nos últimos episódios, quando uma revolução acontece, imediatamente a classe que está no poder, né, que está sendo derrubada, recorre às demais burguesias. Isso é muito comum, então, nas revoluções sociais do século XIX e XX, especialmente século XX, a buscar burguesias do mundo inteiro para elas se unirem e patrocinar uma contra-revolução. Né? Então, acontece isso na Rússia, contra-revolução bastante violenta, né? Especialmente nos Estados Unidos, mas não somente, é importante deixar isso claro. Economias de toda a Europa passaram a financiar grupos armados mercenários para servirem de contra-revolução. As consequências disso, porém, foi uma extensa e profunda guerra civil, destruindo a Rússia fisicamente e acabando com a economia do país. Isso a gente falou bastante nos episódios anteriores. Né? O Lenin desenvolve, portanto, pós-guerra civil, depois da revolução vingar de fato, ganhar desses grupos mercenários e tal, a Rússia estava destruída fisicamente, economicamente, e o Lenin desenvolve a nova política econômica, a sigla aqui em português que é a NEP, e com isso consegue devolver a Rússia, para os mesmos níveis econômicos que tinha antes do processo revolucionário, ou antes dessa guerra civil. Então, a Rússia, que não é assim, um grande desenvolvimento, mas pelo menos não está mais em frangalhos. Né? Então, o meu gato acaba de derrubar a chave, como um bom gato faz. Então, essa política do Lenin ela é muito, muito importante para o processo revolucionário, porque ela abre a economia do país ao investimento estrangeiro, de capital estrangeiro. É meio que engana os capitalistas, né? Porque mostra ao mundo capitalista, não, a gente não vai fazer uma revolução tão socialista assim. Abre isso e, de fato, há um investimento grande. E depois o movimento revolucionário consegue uma vez que já estava com um nível econômico melhor, então conseguiu reconstruir fisicamente o país e conseguiu reorganizar a sua economia, daí sim fecha para o socialismo e desenvolve o início de uma economia socialista. Porém, daí a gente não vai adentrar muito nessa questão econômica, porque isso já foi tratado no último episódio, e falando apenas de Lenin, o revolucionário, porém, desenvolve mais uma enfermidade, e dessa vez é fatal essa enfermidade, e levando a sua morte em 21 de janeiro de 1924, portanto fez 100 anos esse ano, né? Então, assim, a questão do Lenin, nesse momento, é que ele ajuda profundamente a revolução
tanto do ponto de vista intelectual, então eu entendo assim, que ele vai desenvolvendo-se com o marxismo, ao mesmo tempo que o próprio marxismo vai se desenvolvendo na Rússia, um paralelo muito claro, assim, porque como é que fala? Se estudando cada vez mais, ele vai para a Europa Ocidental, estuda tudo mais, e através desses estudos que ele adquire nesse momento, é que ele leva para a Rússia, né? Então, leva os textos traduzidos, leva esses textos, mesmo que às vezes em alemão, em francês, gratuitamente para a Rússia e tudo mais. Então, o próprio desenvolvimento intelectual do Lenin é o desenvolvimento intelectual da Revolução Russa. Né? Eu acho muito interessante isso. E um outro ponto interessante é a NEP. A NEP é muito importante mostrar a importância da NEP. Ela tem claro, a gente trabalhou bastante isso no último episódio, ela tem uma clara estagnação a partir de 1925, mais ou menos. Claramente, já não tinha de onde tirar. E foi só o Stalin em 28 que resolveu esse problema. Ficou 3 anos ela estagnada ali. Muitos protestos da classe trabalhadora russa surgiram a partir disso e tudo mais. Porém, ela serviu ao seu propósito, que é tirar uma economia da Rússia em profundo frangalhos, graças às consequências da Guerra Civil, e fazer a economia da Rússia existir, né? Ter depois o que transformar em socialismo de fato. Então, você pegar o zero e entregar alguma coisa. Isso é muito importante, muito, muito importante. Então, ele não viu o desenvolvimento da União Soviética posterior, o grande desenvolvimento da União Soviética posterior, com as suas questões ótimas, com as suas questões negativas, mas ele foi fundamental para esse desenvolvimento prático desse primeiro momento. E um outro ponto que eu gosto muito do Lenin é que a sua teoria, né, o marxismo-leninista, a ideia que ele tinha do marxismo, eu acho que contempla muito bem o materialismo histórico dialético, que de fato que ele não se prendia a um idealismo, né? Então ele era muito perspicaz em conseguir... Pragmático. Pragmático em conseguir perceber que a realidade que se mostra, às vezes, é diferente do que a gente imagina, né? Então, na prática do desenvolvimento socialista, não vai ser tão lindo e maravilhoso quanto é na teoria, no livro propriamente dito. Então, ele não ficava com um livro igual acontece com muitos socialistas e comunistas hoje em dia, não ficava, e também acontecia naquela época, não ficava com o livro embaixo do braço e fazendo como se fosse um manual de instruções. A própria NEP é um exemplo disso, porque a NEP é uma abertura da economia russa ao capitalismo. Então, um passo claramente atrás. Então, você faz uma revolução socialista para botar o socialismo, né? Mas ele percebia que era necessário. Não adianta você desenvolver uma economia socialista se não tem dinheiro em lugar nenhum, sabe? Não tem indústria, não tem nada. Como é que você vai desenvolver essa questão? Danilo, então, ele dá um passo atrás para conseguir depois, no futuro, dar 2 adiante, né? Exatamente o que eu ia falar. Tinha um professor meu de história que falava exatamente essa frase. Ele falou: a lógica do Lenin foi essa. Era necessário dar um passo atrás, porque não havia uma indústria, não havia absolutamente nada, e o socialismo ele não se cria a partir do nada. O próprio Marx teorizou exatamente isso. É necessário uma indústria, uma burguesia para que, de fato, por exemplo, a revolução venha a acontecer, quase que num tom profético, né? Porque tem, querendo ou não, muitas essas pessoas que carregam Marx assim debaixo do braço como se fosse um profeta, e o que eu acho isso uma leitura completamente errada, mas o NEP veio a mostrar isso, coisa que depois eu acho que o único exemplo que eu consigo imaginar é muito parecido, claro, evitando os anacronismos, com Cuba pós-queda da União Soviética, que vai ter uma abertura pequena, capitalista, né? No sentido de permitir pequenos negócios, pequenos comércios, né? Mas justamente para gerar algum tipo de riqueza, mas que não venha interferir dentro do conceito marxista nos interesses da classe trabalhadora, né? Isso que é importante ressaltar, porque quando se falamos de gerar riqueza, aí pronto, aí já vamos falar, não, porque tá vendo, o capitalismo gera riqueza. Ninguém discute isso, ninguém bota isso em causa. O que bota-se em causa é que o capitalismo vai justamente em atrito com os interesses da própria classe trabalhadora. E o NEP ele foi um projeto que nasceu com começo, meio e fim. Como você muito bem observou e comentou, só foi resolvido depois com Stalin,
já em 25, se não me engano, né? Que foi quando ele... 28. 28, que aí começam os planos quinquenais, não? Isso, exatamente. Exatamente. Isso é um ponto válido de ressaltar. E a guerra civil, não sei como vocês trataram isso, eu devo dizer que não cheguei até essa parte, mas também é válido ressaltar que foi o começo do Exército Vermelho, esse feito por Trotsky, né? Uhum. Um fato interessante que você comentou, e eu queria assim aprofundar um pouco mais, que com o começo da Guerra Civil Russa, é muito comum ter uma falsa ideia de que tipo, as potências europeias ocidentais estavam cagando e andando para a Rússia e o que ia acontecer lá dentro. Não, é mentira. Eles se importaram sim, daquilo que eles puderam. Aí temos um pequeno participante no episódio. Do que eles puderam se importar, eles se importaram, mas a gente tem que lembrar que a Europa está vindo do maior conflito que houve na face da Terra até então, que deixou a Europa em frangalhos. Isso não é pouca coisa de se dizer. Houve outros conflitos também que a própria Europa não interferiu, porque nem sequer tinham o menor dos interesses. Válido ressaltar o caso do Império Otomano, que após a queda do Império Otomano, vai ter um movimento, novamente, com os anacronismos mais ou menos, anacronismo nem tanto, mas separando alhos de bugalhos, é algo parecido ao movimento que a gente vai ter no Brasil do tenentismo, né? Que aí vão ter os oficiais militares descontentes com o desfecho da guerra otomana e vai ter a figura do Mustafa Kemal Atatürk, que vai falar, olha, esse acordo aí que a Europa fez com a gente não está certo e vamos recuperar os territórios que seriam perdidos. E, de fato, recuperaram, que a Turquia ia ser desmembrada, iam finalmente criar um Kurdistão, que até hoje não existe, é a maior nação que não tem um território próprio até os dias de hoje. Válido até um dia a gente fazer um episódio só sobre o Kurdistão, mas pronto, isso é só um exemplo para mostrar que a Europa não se interferiu tanto como gostaria no conflito civil russo, muito porque não tinha forças, estava destroçado depois da guerra, né? E aí, claro, os bolcheviques conseguiram se organizar, conseguiram fazer um exército, consequentemente ganhar a guerra civil russa. Danilo, alguma outra coisa a comentar neste último bloco ou já podemos partir para nossas dicas culturais? Não, eu acho que a gente já conseguiu abordar bastante questões. Eu sou bastante um admirador do Lenin, mas Nem acho que eu já percebi. falei, eu já falei basicamente as questões. Eu poderia falar novamente, mas seria um pouco repetitivo, né? Ficar elogiando muito também é meio tosco. Então da minha parte, eu encerro aqui. Eu e a Klimber aqui, que é o gato, né, no caso. Assim, eu acho que os nossos telespectadores querem muito ver a cara dela, porque até agora estão vendo o rabo, literalmente. Ah lá, que Carinha de fofura. maluco. Não tá com cara de quem quer participar muito do episódio. Eu tava com cara, mas me tira daqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu sou tímida. Pelo amor de Deus, direitos autorais. Cadê meu advogado? Bem, então, pessoal, vamos agora então partir para as considerações finais e as nossas dicas culturais. Bem, pessoal, chegamos então agora ao final do episódio e com vocês o Danilo, que vai dar as suas considerações finais e, claro, a sua dica cultural. Então, pessoal, é um episódio que eu estava ansioso, porque é uma figura histórica que eu gosto bastante, um assunto que eu gosto bastante também. A minha dica cultural, tenho 3 dicas culturais. A primeira, de brincadeira, tenham gatos, porque gato é um bicho muito legal, como vocês podem observar. Tem outro, tá chegando outro aqui, mas vai atrapalhar, vai pisar no notebook. Então, dica cultural. Sinceramente, 2 livros do Lenin, os 2 que eu mais gosto, que a gente citou, inclusive, no episódio, que é sobre o imperialismo, né? Imperialismo, a fase mais madura da Revolução. Não, eu não lembro o nome do livro, mas a gente citou, que, enfim, é sobre o imperialismo, que eu já li umas 30 vezes e agora que eu vou citar, eu acabei esquecendo o nome. E o Estado da Revolução. O Estado da Revolução eu acho muito, muito, muito bom,
porque ele analisa a função do Estado e não apenas no capitalismo, né? Então, é um livro muito didático, porque as pessoas, a sociedade que nós vivemos hoje no Brasil, fala muito mal do Estado, né? Fala como o Estado fosse uma coisa socialista, né? Mesmo hoje em dia, assim, sabe? Hoje dentro do Brasil atual, sabe? Ou uma coisa da esquerda. Então, o Estado mais forte é a esquerda mais forte. Aí é uma baboseira totalmente isso, né? Então, ele mostra como o Estado é uma instituição que vai representar a classe dominante, seja qual for. Isso pode ser numa sociedade feudalista, seja na sociedade socialista, ou dentro do capitalismo. Então, dentro do capitalismo, o Estado representa a burguesia e defende seus interesses, portanto, e ele vai existir para atenuar as diferenças da luta de classe, né? Mas seja numa sociedade socialista também, né? A sociedade socialista também tem Estado, porque também tem classe social, né? Ele vai representar os interesses da classe trabalhadora, a maior parte da população, mas ainda vai oprimir alguém. E é por isso que a ideia marxista busca a evolução de uma sociedade sem Estado, uma sociedade sem classe e de uma autogestão popular. Então, ele traz essa conceituação que eu acho muito importante, muito importante e profundamente atual para entender várias questões de hoje em dia. Esse é o livro que eu mais gosto. Mas o livro que analisa também o imperialismo é um livro que eu gosto bastante, porque basicamente, assim, se você ler ele, você vai entender a Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Os eventos que levaram à Primeira Guerra Mundial. Então, é um livro que eu acho bastante interessante também. Então, se você gosta de história, é um livro bom para entender esse momento histórico do fim do século XIX e início do século XX, no mundo burguês e tal. Então, acho bem interessante essas duas dicas culturais. É isso aí. E eu sou um garoto muito mais bem preparado que o Danilo, e o livro que ele estava procurando é Imperialismos, Fase Superior do Capitalismo. Superior, era essa palavra que me fugiu. Fase o quê? Filho, você colocou no roteiro. Tá no roteiro. Eu já li 200 vezes, está aqui na minha biblioteca. Assim, não. Eu sou. Chega no momento H, na hora H de falar do livro, eu esqueço. Na hora... eu vou evitar comentários porque eu posso ser. Na hora H, você esquece. Na hora H. Bem, o Danilo, acho que os nossos ouvintes e agora também telespectadores já perceberam, o Danilo é um cara muito mais dos livros, eu gosto muito mais da sétima arte. Então eu vou colocar justamente as minhas dicas culturais voltadas para a sétima arte, de um filme e uma série. A série é contexto com a Revolução Russa e com a União Soviética, que eu não sei lhe dizer o nome, o título em português, mas porque eu acabei vendo tudo em inglês, que é A Gentleman in Moscow, que é um cavalheiro em Moscou, estrelado pelo Ewan McGregor. Se você não reconhece o nome, você conhece ele pelo principal personagem que ele fez, que foi Obi-Wan Kenobi. Se você não sabe quem é o Obi-Wan Kenobi, por favor, nunca mais nos veja, tá? Eu sei quem é, mas eu não gosto. Mas eu sei quem é. Eu falei, se você não sabe. Gostar são outros 500. Brincadeiras à parte, se você não sabe também, tá tudo bem, eu só não vou gostar de você. O Ewan McGregor faz esse papel, que ele vem de uma família de nobres, e ele estava fora da Rússia durante a Revolução Russa, só que ele resolve voltar para lá. E eu não vou explicar o porquê, porque senão eu vou dar todo o plot da história. É uma série que não tem nada a ver com política, não tem nada, até nota-se que tem muitas questões contra a Rússia e a União Soviética, justamente por esse contraponto. É óbvio que eu e o Danilo somos de esquerda, vamos ter nossa vertente, mas não é por causa disso que eu acho que não se deve assistir outras coisas. É muito válido, a ambientação está muito bem feita, como historiador eu posso atestar isso, e tem uma história muito intrigante, que basicamente, quando ele volta para a Rússia, ele fica preso num hotel, entre aspas, né? A pena dele é ser ficar preso num hotel para o resto da vida, e isso gera histórias muito interessantes.
Dito isso, aí eu vim para minha outra dica cultural, que essa já não tem nada a ver com a Revolução Russa. Eu confesso que ainda não assisti, porque ainda não tive a oportunidade, mas vão chegar nos cinemas brasileiros. O grande filme que se chama Ainda Estou Aqui, que foi aclamado em Cannes, estrelado por Fernanda Torres, né? E também por Selton Mello. Não muito menos, sua mãe também está no filme, Fernanda Montenegro, que trata sobre a ditadura militar, né? Nos anos 70, Brasil, a ditadura começa a ficar mais endurecida e some-se um dos membros de uma família, né? Rubens Paiva. A história é sobre a família Paiva, que tem o célebre Marcelo Rubens Paiva, né? Dentro dessa família. E assim, eu ainda não assisti, mas recomendo porque eu vou assistir, depois eu venho aqui e falo o que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei. Duvido muito que eu não vá gostar, posso ter minhas críticas pontuais, evidentemente, mas... Indicação ao Oscar, né? Não sei, acho que ainda não sei se ainda estão os nominados ao Oscar, espero que esteja esse filme. E acho que seria, assim, poético se ganhasse esse Oscar, muito pela questão da Fernanda Montenegro não ter levado o Oscar lá em 96, 97, com a Central do Brasil. Que aquela Gwen Paltrow, não sei das quantas, levou, e que todo mundo fala que aquilo, até os próprios norte-americanos, estadunidenses, melhor dizendo, falam que aquilo não tem nexo nenhum, ela não ter levado, porque a Fernanda Montenegro, Central do Brasil é um dos meus filmes favoritos, é um dos filmes que eu falo, eu tenho uma lista de filmes que eu falo que eu choro. Central do Brasil. Sim, é verdade. Assim, tem filme que é besta, que eu choro assim, por besteira, do tipo, meu Deus, mataram... Toy Story. Não, Toy Story não tá. Por incrível que pareça, eu não choro com Toy Story, cara. É incrível. Eu chorei uma vez vendo o Snoopy. Eu entendo. Eu entendo, mano. Se mata o cachorro ou mata a mãe, eu choro, assim. É quase que minha... assim... É o meu status, assim. Preciso chorar, vou ver alguém que mata a mãe ou mata o cachorro. Não, eu não choro vendo John Wick lá, não. Esse não me pega. Mas eu entendo a dor dele e eu também sairia matando geral se matasse meu cachorro. Assim. Matem qualquer um do cachorro. A minha deixa, assim, para finalizar esse episódio. E bem, pessoal, chegamos então aqui mais um final de um episódio, este com os nossos rostinhos. Sabemos que ainda é um projeto embrião, então não vai estar perfeito. Então, nesse caso, eu peço mais do que nunca críticas, por favor, façam, para que justamente nós consigamos melhorar, para melhorar, assim, justamente o que vamos apresentar a vocês. Mas, claro, dúvidas, sugestões, qualquer outra coisa, e principalmente convites para o almoço de domingo com a família, estamos aceitando. E bom estar de volta, isso que acho que é o mais que eu queria dizer. Saudade de gravar com meu colega Danilo. Saudade de estar aqui com vocês. É uma coisa que eu tenho um prazer enorme em fazer. Como vocês já sabem, não é por dinheiro, não é por nada, é só pelo simples gosto de falar besteira na internet. E é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, Danilo. É isso aí. É isso aí. Esse episódio fecha o ciclo de Rússia, por enquanto, pelo menos. A gente fechou 3 episódios seguidinhos, né? Revolução Russa parte 1, parte 2, agora o Lenin. Fecha legal, porque a gente voltou depois de 5 meses de ausência, com esse combo, e a audiência desse combo tá muito boa, assim. A gente manteve os números de antes da pausa e até aumentou um pouco, então, muito bom. Então é isso, cara. Inclusive, Fábio, a gente está recebendo bastante pedido para fazer um episódio em espanhol, porque a gente tem bastante ouvintes hispanohablantes que usam para treinar o português e tal, mas que pelo fato da gente falar, né, naturalmente, acaba sendo muito rápido e eles não conseguem pegar tanto, assim. Então, a gente está recebendo, assim, eu já recebi essa última, depois desse último episódio, uns 10 pedidos. Assim. Faz em espanhol, blá, blá.
Cara, eu vou te falar uma verdade. Tem uns amigos meus que me zoam pra caramba, porque eu, quando começo a falar espanhol, eu não paro. Eu me embesto ali e não paro mais e vou falando. Ótimo, melhor ainda. Por mí, no hay ningún tipo de problema en hablar en castellano. Para mí está buenísimo, te lo puedo garantizar. Viu? Yo soy la garantía. Perfeito. É um espanhol argentino ainda. Mano, aliás, assim, só para finalizar aqui o episódio, com um fun fact, eu fui recentemente agora para Galícia, que para os ouvintes que sabem, eu moro aqui no Porto, e a Galícia está logo aqui ao norte, coisa de poucas horas de transporte até chegar lá. E eu passei agora um dia em Vigo, na cidade de Vigo, encontrei com um amigo de um amigo, e para quem não sabe, o galego e o português são línguas muito parecidas, mais que o espanhol, então eu falei, tanto faz, vou falar em português mesmo, a gente estava falando em português. Só que a gente sentou numa hora no bar e falei, ok, que eu percebi que em certos momentos eu tinha uma dificuldade em perceber, falei, vou falar espanhol para facilitar a vida do rapaz. E comecei a conversar espanhol, deu 5 minutos, e eu juro por Deus, eu estava tentando fazer o meu sotaque mais neutro possível. Deu 5 minutos de conversa, ele falou, olha, deixa eu fazer uma pergunta, onde você aprendeu a falar espanhol? Eu já sei o que você quer falar. Sim, eu sei que eu falo com um espanhol argentino. E eu juro por Deus, eu não estava fazendo nada de característico do espanhol argentino, mas essa coisa que consegue. Assim, sabe, para os nossos ouvintes que já entendem um pouco espanhol, tem uma coisa muito característica do espanhol argentino que é o doble L, que é o duplo L, e o Y, né? Y, que ele sai com um som chiado. Então, me llamo passa para o espanhol rio-platense para me chamo. E eu justamente estava evitando esse tipo de coisa, mas ele falou, mano, não adianta, seu espanhol nota-se que é argentino de longe, o seu cantar é argentino. Eu fiquei, ok. O seu espanhol é bem melhor que o meu, e o meu as pessoas já falam isso, porque eu também aprendi justamente com argentinos, né? E o meu já falou isso, imagina o seu, que é muito, muito, muito mais profundo que o meu. Che, yo te agradezco un montón, boludo. De verdad, muchas gracias. Parece o Cola Pinto. Não sei quem é, mas ok. Não sabe o que é o Cola Pinto? Pô, é o piloto de Fórmula 1 argentino, pô. Pode crer, é verdade. É que, mano, eu não sou fã de Fórmula 1, eu tenho esse problema. Tudo bem, se for Star Wars, a gente tá igual agora. Inclusive, só a última coisa para encerrar a minha fala, você viu que vai ter um piloto brasileiro na Fórmula 1 a partir do ano que vem? Olha, contanto que não seja herdeiro do Massa, pra mim tá tudo Mas certo. você viu que vai ter. Filho, eu não assisto Fórmula 1. O Brasil é um país muito tradicional na Fórmula 1. Você tem eu que saber sei, eu juro. Você sabe de onde é? Eu tentei gostar, mas eu não consigo. Sabe de onde é esse indivíduo? Araras. Osasco. Fogo. Osasquense. É isso aí. Contanto que não seja, enfim, eu não vou emitir minha opinião. Vou ficar quieto. Quem entendeu já só nesses grunhidos que eu dei. É isso, pessoal. Olha, muito obrigado. Obrigado por ter escutado até esse devaneio de última hora aqui. É muito bom novamente estar aqui. Como o Danilo falou, nossa audiência se manteve e até aumentou um pouco, mesmo depois de 5 meses de ausência. Então, isso é um bom sinal do nosso trabalho, do que a gente tem realizado aqui com vocês. Então, para mim, os meus mais sinceros obrigado. Os nossos agradecimentos. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio e até a próxima. Que sabe lá Deus o que vai ser, que a gente também não decidiu o que será. Tá bem? É isso aí, pessoal. Grande abraço. Beijos. Abraço.